Abra comigo a sua Bíblia, em Isaías capítulo 41, versículo de número 8. Hoje nós vamos falar sobre uma classe muito especial que há na terra. Os amigos de Deus. Deus tem os seus amigos. E esses amigos habitam na terra, moram na terra. E esses amigos, eles têm algo de muito especial. Isaías capítulo 41, versículo de número 8. O próprio Senhor dizendo: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu, podeis assentar. Isso não foi Josafá quem disse, porque Josafá também fala sobre isso, sobre a amizade de Deus com Abraão. Isso é a confissão do próprio Deus dizendo que ele era amigo, que Abraão era amigo de Deus. E aí você se pergunta, como é que uma pessoa consegue chegar até a essa altura, até esse nível de Deus dizer: este aqui é meu amigo? Hoje, você como um ser humano, poucas pessoas você pode dizer isso, não é mesmo? Poucas pessoas você pode olhar e apontar e dizer assim: esse aqui é meu amigo, eu já o experimentei nos vales, nos desertos, nas necessidades, nas privações, e ele foi e é meu amigo. Nós temos poucas oportunidades dessa, e Deus olha para Abraão e diz: esse aqui é meu amigo. E como é que se consegue chegar a essa altura, não é mesmo? Então vamos dar uma olhadinha, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 12. Os amigos de Deus são aqueles que eles conseguem crer sem ver. Diga amém. A primeira característica daqueles que são selecionados para serem amigos de Deus. Eles conseguem crer pela voz de Deus, e sem nenhuma ótica humana. Diga amém. Diga: os amigos de Deus, eles conquistam fé só pelo ouvir. E aí você se lembra do que está escrito na palavra de Deus, e a fé vem pelo e ouvir a. Então os amigos de Deus, eles são iniciados em uma característica: eles não são guiados por vista, eles não precisam que Deus revele nada, que Deus mostre nada, que seja palpável. Os amigos de Deus são guiados pela voz de Deus, eles ouvem a voz de Deus e eles creem no que Deus disse. E pode vir circunstâncias, pode vir ventos, como nós cantamos, eles continuam crendo, porque as circunstâncias virão, os ventos virão, faz parte da vida. Mas eles creem no que Deus disse, porque não foi qualquer pessoa quem disse, foi Deus quem disse. Gênesis capítulo 12 diz assim, no versículo de número 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nem estava vendo a terra ainda. A terra eu ainda vou te mostrar. Então ele tinha que deixar a sua terra natal, ele tinha que deixar todos os seus parentes, ele tinha que deixar. E deixar não é fácil, é? É fácil deixar? Não. Não é fácil por causa do apego, não é fácil por causa do emocional. Não é fácil deixar, porque quando se diz deixar, fala-se de quebra de laços, quebra de grilhões, separação. Mas os amigos de Deus, eles ouvem a voz de Deus e creem que vale a pena passar por alguns momentos, alguns infortúnios, para poder receber aquilo que está lá na frente. Versículo 2. O Senhor tem uma promessa para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga: todos os amigos de Deus são uma bênção. Redondinho, são uma bênção. Todos os amigos de Deus são uma bênção. O Senhor diz assim: eu tenho planos para você, e de você eu vou fazer uma grande nação. Os planos que Deus tem para os amigos dele são planos grandes, não são pequenos. E Deus coloca no coração desses amigos sonhos, planos,
Porque quem é que você divide o seu sonho e o seu plano? Para um conhecido? Para um colega? Não, você divide o seu plano e o seu sonho para as pessoas que você considera como seus amigos. E é por isso que a relação que Deus quer ter com alguns que habitam na terra, não é uma relação que se detenha apenas numa relação de serviço, numa relação distante. O porquê que Deus quer que uma parte dessa população que ocupe a terra se achegue a Ele de tal maneira para que Ele possa dividir planos com essas pessoas. Esses são conhecidos e chamados como os filhos de Deus. Esses são aqueles que Deus determinou que serão amigos dele. Então ele escolhe pessoas, ele separa pessoas, ele atrai pessoas para serem amigos dele. Como ele chamou Abraão para ser amigo. E a primeira característica do amigo é a voz. Diga glória a Deus. Diga, os planos de Deus são grandes. O Senhor fala sobre o nome de Abraão. A época era muito importante. Eu vou engrandecer seu nome, Abraão. Versículo 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a terceira parte dessa aliança. A primeira é: você deixe e venha comigo. A segunda é: eu tenho planos grandiosos para você. Você vai ser meu amigo e eu vou fazer de você uma bênção. E a terceira parte dessa aliança qual é? Eu vou fazer de você um selo. Quem te abençoar vai ser abençoado, mas quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Uma aliança separatista. Uma aliança de uma individualidade exclusiva. Quem quiser coisas boas, que seja seu amigo também. Quem te querer mal, vai ter o mal. Isso é poderoso, é ou não é? Isso é poderoso, é ou não é? Trazer sobre si um selo. O versículo 13 é o que eu acho mais incrível dessa aliança. Quando o Senhor diz assim: quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quer dizer, você tem uma eleição explícita diante de mim. Você, a partir de agora, vai ser o meu querido. Diga glória a Deus. Esse homem, de um homem comum, começa a ser o amigo de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, por você ser meu amigo, Abraão, vou fazer o seguinte: quem te fizer coisas boas, eu vou fazer coisas boas também. Mas quem te fizer o mal, eu vou fazer mal, porque você é meu amigo. Isso é amizade verdadeira, não é? Deus oferecia a Abraão uma amizade verdadeira. Deus estava oferecendo a Abraão uma aliança de amizade. Uma amizade que perduraria, que seria eterna, que seria para sempre. Uma amizade que iria incluir projeção, sonhos, planos, que mais? Grandeza, que mais? E um sinal: quem for bom para você, eu vou ser bom para ele. E isso não para por aí. A amizade de Deus com Abraão não é igual à amizade que nós conhecemos. Abraão comete um erro que não deveria ter cometido de maneira nenhuma. Sabe aquele erro que você não deveria ter cometido de maneira nenhuma? Quem tem um dia na vida que fala: esse dia eu deveria ter acordado com muita dor de cabeça e não deveria ter saído de casa? Abraão, ele comete um erro no mesmo capítulo 12. Ele desce para o Egito, porque a terra de Canaã, onde ele habitava, estava passando por uma fome. Aí você diz assim: mas não era uma terra boa, larga? Era. Mas essa terra sofria por vezes de maldição por causa do contexto espiritual dela. E aí Canaã estava passando por uma fome. Para onde Abraão desce? Para onde ele desce? Para o Egito. Uma nação próspera, uma nação que tinha recurso. Aí o que ele diz para Sara? Vamos fazer o seguinte: você é minha meia-irmã, porque você é filha do meu pai.
Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã inteira. Por quê? Porque você é muito bonita. Apesar de ter idade, Sara é uma mulher muito bonita. E chegando uma mulher diferente ali, certamente os vassalos de Faraó iriam querer trazer aquela mulher diferente, certamente de uma pele mais clara, os egípcios uma pele mais escura, trazer para o harém de Faraó. Então é o seguinte, por causa de você, eles vão querer me matar. Mas escuta, Deus tinha uma aliança com Abraão e uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, que as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Como é que ele ia morrer no Egito? Não tem coisa que você pensa que não tem lógica? Não, é sem lógica. Se fosse para você ser consumido, destruído, desbaratado, Deus não tinha te trazido para o reino dele. É ou não é? Se fosse para que você vivesse uma vida de perigos, de riscos, e que Satanás iria conseguir te defraudar, te destruir, como às vezes passa pela sua cabeça, Deus não teria trazido você de lá para cá. Deus teria deixado você ser consumido naquele estado original de pecado seu. É ou não é? Mas por que Deus te trouxe? Porque Ele tem um plano. E o plano de Deus não é com estranhos. O plano de Deus é com amigos. E Deus tem o costume de fazer dos filhos dele amigos dele. Diga amém. Abraão ficou com medo em vão. Totalmente desnecessário. Versículo 12. Ele diz assim: será que quando os egípcios te virem, Sara, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão? Capítulo 12, versículo 12. E a ti te guardarão com vida. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que você me fez? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Porque disseste a minha irmã, por isso a tomei por minha mulher, estava lá no harém. Agora, pois, eis que a tua mulher toma e vai-te. Aí você diz assim, mas pastor, isso aqui fazia pouco tempo que ele estava na terra. Do capítulo 12 ao 16, nós temos ali apenas 8 anos. Então era recente. Ele comete o mesmo erro para frente. Ele não é a primeira vez que ele vai no Egito e fala que da segunda vez cometeu o mesmo erro. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer com isso? Cuidado com seus erros. Eles podem vir ao quadrado, eles podem vir ao dobro, dobrado. Difícil nós mudarmos de erro. Geralmente nós erramos sempre no mesmo erro. Por isso que Pedro aconselha que nós devemos orar e vigiar. E Jesus disse, sobretudo, ore e vigie. Porque dificilmente nós mudamos os nossos erros. Geralmente os nossos erros são os mesmos. Desde ali da idade média adulta até o fim da vida. Então você tem que vigiar para que você não cometa o mesmo erro. Aqui Abraão estava recém-chegado na terra. Desce para o Egito e mente. Depois já faz a mesma coisa. Então, tá, mas vamos falar disso aqui. Sabe o que Deus faz? Deus protege Abraão e seu casamento. Mesmo Abraão mentindo. É isso que eu quero que você entenda sobre a amizade de Deus com seus filhos. Mesmo Abraão mentindo, Deus fere Faraó de tal maneira que Faraó consegue ver que Abraão era marido de Sarai. E ele chega a Abraão e diz, o que você está me fazendo? Você está me fazendo mal. Os amigos de Deus, eles contam com uma misericórdia de uma maneira especial. Por quê? Porque Abraão era um homem obediente. Abraão era um homem que amava a Deus, só que ele era humano. E ele fez isso por medo. Ele fez isso por insegurança. É isso que nós precisamos entender em Deus. O quanto vale os seus depósitos de obediência. O quanto vale os seus depósitos de amizade. O quanto é importante você deixar evidente, claro, que Deus pode contar com você nos planos que Ele tem para a sua própria vida.
E aí existem cristãos que não conseguem entender o porquê que o salmista diz, no Salmos 37, o justo mesmo caindo, Deus o socorre, o levanta e o põe de pé. Por causa do depósito. Não é um ser humano qualquer. É um amigo de Deus. E Deus se responsabiliza por seus amigos, porque ninguém há que conheça o coração humano como Ele. Que conheça o coração, que venha esquadrinhar os rins. Só Ele conhece. E às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, essa pessoa não é digna. Ela não é digna de perdão, ela não é digna de restauração, porque esse pecado é escabroso. Aí Deus vai lá, limpa, dá banho, põe roupa nova, igual fez com Josué, a tipificação de Israel, e apruma, e prospera, e abençoa, e devolve o que o diabo roubou, e abençoa muito mais. Aí você fala, mas o que que é? O que é? São os amigos de Deus. Porque Deus Ele não é como nós. Porque nós temos o costume e o hábito de abandonarmos quem cai, de abandonarmos quem é ferido, de abandonarmos quem está no caos. Deus não. Quando Jesus olha para aquela multidão, e Ele diz assim, quando criticam por causa de Zaqueu, Ele diz, mas sabe por que é que eu vim mesmo? Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para os que não são. Vocês estão equivocados, porque eu vim, são para esses aqui, ó. Esses são os amigos de Deus. A importância de você ter uma aliança de amizade com Deus, de um histórico. Porque quando você falhar, Ele estará para te socorrer. Você não vê aqui uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, uma palavra de condenação da parte de Deus para Abraão. Amigos de Deus. Quem são esses? Que Deus os entende, que Deus os compreende, que Deus os socorre, que Deus tem uma fraqueza, como diz Paulo, para com eles. Quem são esses que nós abandonamos, achincalhamos, que nós deixamos, passamos de largo, como a parábola do samaritano? Quem são esses que Deus os levanta, os põe de pé e diz assim, esse aqui é meu amigo? Essa passagem me impressiona, sempre me impressionou. O depósito que Abraão fez para com Deus, de ouvi-lo, de crer nele, de entregar ali 1, 2, 3 anos de vida e de ser socorrido dentro de um contexto desse. Quero falar agora sobre a segunda coisa, sobre os amigos de Deus. Os amigos de Deus abençoam quem está do lado. Se você está do lado de um amigo de Deus, você é um sortudo. Sabia disso? Os amigos de Deus abençoam quem está do lado dele. É incrível. Os amigos de Deus, deles sai uma fonte especial. E onde essa água cai, aonde essa água visita, pode ser seco, pode ser tórrido o ambiente, o solo, a coisa nasce, vinga, floresce. Capítulo 13, versículo 6. Ló, sobrinho dele, sai com ele da terra. Ló prospera de tal maneira que a terra não suportava os 2 rebanhos. Versículo 6, e não tinha capacidade a terra, capítulo 13, 6, para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Ora, os nossos inimigos são os cananeus e os perizeus, nós não podemos nos degladiar, não é verdade? Uma casa dividida não prospera. Então disse Abraão, você escolhe onde você quer ir, que eu escolho e eu fico com aquilo que restar. Então Abraão olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, Ló, e diz assim, é lá que eu quero. Abraão diz, então vai. Diga, quem são amigos dos amigos de Deus, também são abençoados.
Ló foi abençoado porque estava junto de quem Deus tinha uma aliança de amizade. É com qualquer pessoa que Deus pode ter uma aliança de amizade, qualquer filho dele? Seria. Mas só que não é qualquer filho de Deus que consegue a primeira característica. Qual é a primeira característica dos amigos de Deus? Crer pelo ouvir. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me obedecerão e seguirão a minha voz. Os amigos de Deus trazem em si uma característica de primado. Eles creem por ouvir. Não vê, não enxerga, mas eles creem. A palavra fala com eles, eles produzem frutos, eles creem porque ouvem a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que os amigos de Deus são socorridos. Deus não olha para os erros, Deus olha para a aliança de amizade. Diga glória a Deus. Quantas vezes você já não errou na sua vida? É que a sua capivara não fica exposta. Não é? A sua capivara ficou cravada lá na cruz. É ou não é? Tá, aí você diz assim, eu errei muito lá no mundo, mas depois de crente errou bastante também, né? Jesus disse que as prostitutas sairiam na frente de muitos legalistas. Isso quer dizer que existem pecados que são piores que outros. Então, se você tem uma aliança de amizade com Deus, quem cobre os seus erros é Ele. É Deus quem cobre os seus erros. É Deus quem te ajuda. É Deus quem te sustenta. Porque se o diabo pudesse, mas ele não pode. Por quê? Por causa da aliança de amizade com Deus. Entenda isso. Senão, durma com esse barulho. Entenda. Deus tem aliança com os seus, de livramento, de proteção. E Abraão sai do Egito muito mais rico do que entrou. Você entende? Dorme com esse barulho, meu irmão. Ele entra no Egito mentiroso e sai mais rico do que entrou. Só que ele não mentiu porque ele era mau. Ele não mentiu porque era calculista. Ele cometeu um erro que só Deus entendia a causa. Eu e você malhamos aqui, Abraão, né? A causa de Abraão. Só Deus entende a causa dos corações. A palavra do Senhor diz assim, que Ló é abençoado por causa de Abraão. Diga glória a Deus. Capítulo 14, versículo 12. Agora pasmem vocês. Ló, em Sodoma e Gomorra, levanta-se uma guerra contra Sodoma e Gomorra, os reis da terra, e a Ló é levado cativo com os bens dele, e chega aos ouvidos de Abraão. Abraão se levanta, porque é o exemplo da amizade com Deus. Ló sabia ser amigo. Pergunta para o seu irmão do lado, você sabe ser amigo? Todos os amigos de Deus são bons amigos. Todos. Todos os amigos. Você não precisa ter muitos amigos, não. Você tem que ter poucos amigos, mas de qualidade. E como é que você escolhe amigos? Os que são amigos de Deus servem para ser seus amigos, porque serão fiéis. Contaram já com a misericórdia de Deus, contaram com o amor, contaram com o resgate, contaram com a provisão. E Ele jamais vai te negar um ombro, um aconchego, um levantar. Ele te põe nas costas, porque também já foi carregado. Quando Abraão descobre que Ló havia sido preso, o que Abraão faz? Capítulo 13, versículo 12. Também, 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escaparam e conta para Abraão. Versículo 14 do capítulo 14. Ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, seu irmão de consideração, era sobrinho, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Versículo 16. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o seu povo. Diga glória a Deus. Abraão não era jovenzinho não, meu irmão. Viu? Saiu
de onde estava com 75. Imagina agora, devia estar com uns 80, beirando 81, 82. Não era jovem, tudo bem que a estimativa de vida, 120, mas é só para você fazer uma análise. Então a questão é o seguinte, ele não mediu batalha, não mediu guerra, para ir restaurar a liberdade de quem? De Ló. Ele poderia ter dito assim, está lá porque quis. Foi escolha dele, ele que escolheu. Por que ele foi perto da cidade lá no pecado? Por que ele estava lá no meio do pecado? Quem mandou? Agora se vira. Você faria isso? Tem gente que faria. Eu só tenho 318 homens. Só que ele tinha alguns confederados. Eu vou militar com esse povo aí. Que nada. Eu vou. Não vou. Todo amigo de Deus sabe ser amigo. Sabe ser fiel. Isso vai contando ponto. Vai contando ponto. Vai contando ponto. Porque na terra nós somos instrumentos de Deus para aqueles que precisam de nós. Correto? Vai contando ponto. Vai contando ponto. Continuando. Gênesis 17. Versículo 19. Aliança perpétua. Diz a palavra do Senhor assim, Gênesis capítulo 17, versículo 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Abraão estava meio assim, triste, meio abatido, meio... porque não vinha um filho. E o seu nome será Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança. Por aliança, para a sua descendência depois dele. Você sabia que em Abraão foram benditas todas as nações da terra? Um amigo de Deus... Ele não consegue deter a bênção que é nele, mas a bênção que há nele, ela aumenta e frutifica de tal maneira. Abraão era alguém abençoado, ele abençoou Ló, ele trouxe livramento para a vida de Ló, ele foi livre por Deus, isso tudo amizade. Eu quero que você vá comigo em Jó. Não, vá primeiro em Gênesis para nós terminar. Gênesis 19, versículo 29. Só para nós terminarmos, depois eu quero meditar um pouquinho com você em Jó 22. Gênesis 19, 29. Você sabe por que Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra? Leia o versículo 29. O que é que você vê nestes textos que nós lemos? Aliança de Deus com Abraão, aliança de Abraão com um outro homem, com o seu sobrinho. Quando Deus faz uma aliança com você, não é para você viver isolado numa ilha. É para você passar isso para frente. Deus tem sido bom para você? Dar e ser-vos-á dado. Você tem que ser bom pelo menos para uma pessoa. Mas bom, assim, não igual a Deus é para você. Mas pelo menos tentar uma imitação. Deus tem sido fiel com você. Você tem que também ser fiel às pessoas que você convive. Deus tem te abençoado. Você tem que encontrar alguém ou algumas pessoas para abençoá-las também. Deus te perdoou, te amou, te levantou, te sustentou, te suportou. Você também tem que fazer a mesma coisa. Você olha aqui e enxerga uma aliança de amizade de Abraão para com Deus e principalmente de Deus para com Abraão. E o que você olha? Aliança de Abraão para com Ló. Quem era Ló? Um sobrinho mala. Que prosperou nas custas do tio, que fez, que ao invés de dar predileção para o tio, não tio, eu não vou escolher nada não, o senhor que escolhe, para onde o senhor for, não tio, pera um pouquinho, pego o meu gado, metade do meu gado, dou tudo para o senhor, não vai brigar não, por causa de, eu quero ficar perto da bênção, quem era Ló? Ló era um rapazinho, um homem prepotente, que achava que porque ele tinha condições financeiras, ele tinha uma vida espiritual como a de Abraão.
Ele não sabia que ao separar-se de Abraão, a vida dele ia dar para trás, ia para cativeiro, ia perder tudo, ia ficar só com ele e com 2 filhas, que ia cometer incesto, coisa ruim, coisa feia. A vida dele só deu para trás. A petulância dele, a arrogância dele, em achar que ele sozinho podia. Quem era Ló? Ló, esse era o biotipo de Ló. Era aquele crente que acha que dinheiro é tudo, que acha que ele está próspero e que a vida espiritual se torna secundária. Era esse tipo de crente. E ele não dá o quê? A predominância para quem é o bambambam. Porque Ló, quem era Ló, meu irmão? Ali, a questão era Abraão. E Ló não tinha noção disso aí. Então quem tem um Abraão na vida dele, tem que olhar e falar, pera um pouquinho, não pode causar divisão entre nós, nada. Porque eu quero estar debaixo da tua sombra, eu quero estar debaixo da tua bênção. Então o que você olha para Ló e percebe? Quando o tio chega para ele e diz assim, os pastores estão brigando, isso não é bom. Não, tio. O que é? Porque tem muito gado, eu dou metade. Não quero, eu quero ficar perto do Senhor. E eu quero porque o Senhor foi que me abençoou. E eu não quero só coisa material, não. Eu quero a bênção espiritual, eu quero essa comunhão com Deus aqui. Só que não, sabe o que ele fez? Não, eu vou escolher então. Eu escolho ali, cidade bonita, planície, verde, tudo bonito, Sodoma e Gomorra. Foi só perdendo. Perdendo, por quê? Porque espiritual, o espiritual dali era Abraão. Quem tinha comunhão com Deus era Abraão. Quem era amigo de Deus era Abraão, não era Ló. Ló agora ia ser destruído junto com Sodoma e Gomorra. O que diz o versículo 29? E aconteceu que, destruindo, 19:29, Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Ló só foi livre por causa de Abraão. O que é que os amigos de Deus fazem? Eles causam preservação, eles causam livramento, eles abençoam quem está perto deles. Isso aí não é porque eles fazem planejado, não é porque eles fazem esforço, mas a unção de Deus sobre eles. A aliança de amizade emana dentro deles de tal maneira que pessoas que não merecem são socorridas, pessoas que não merecem são libertas, são salvas, são abençoadas. Duvida? Não duvida porque viu, né? Mas pasme o que você vai ver agora. Jó capítulo 22. O amigo de Jó dando um conselho para ele, versículo 30, disse para ele, para Jó, fazer de Deus a sua prata acumulada e colocar de Deus como tudo. Fala sobre algumas características e a última ele diz assim, Jó, se você fizer de Deus tudo na sua vida, Jó 22:30. O que diz aí? Livrará até ao que não é. Sua amizade com Deus tem poder para perdoar pecados de pessoas, para ajudar pessoas, para salvar pessoas. Sua amizade com Deus tem poder de emanar cobertura para pessoas que não são inocentes. Deus as ajuda, as livra, as guarda por sua causa. Por causa da sua amizade com Ele. Deus é fiel aos seus amigos e tem cumplicidade com os seus amigos. Como é compensador você ter um coração confiável, um coração amigo de Deus, um coração que o obedece. Jesus diz em João capítulo 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Ou seja, os planos que eu tenho, eu divido com os meus amigos. Quantas vezes o Senhor olha para você e diz assim, você não vai entender nada agora, mas só cala, só renuncia, só obedece.
Quem não é amigo não obedece de jeito nenhum. Quem não é amigo questiona. Quem não é amigo não crê. Quem não é amigo duvida, pestaneja. Mas o amigo diz: amém, eu não preciso saber de nada, eu só preciso saber o que é que eu devo fazer. Agora nada, só continuar o que você está fazendo. Porque às vezes o melhor que você faz é continuar do jeito que você está, fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Existem cristãos que acham que para ele estar assim, no top de linha, no melhor, ele tem que estar começando alguma coisa nova, fazendo alguma coisa nova, recebendo uma direção nova. Mas muitas vezes não é tempo disso. Não é tempo de começar nada novo, não é tempo de fazer nada novo. O melhor que Deus quer que você faça é continuar o que está fazendo da melhor maneira que você sabe. Isso é a direção de Deus. E os amigos de Deus não são tomados pela impetuosidade, pela genialidade, pelas habilidades. Simplesmente ele diz assim: o quê? É para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Amém. Os amigos dizem assim. Os que não são: não, eu estou com sangue na veia, eu preciso de projeto novo, de coisa nova, eu estou desanimado, estou ocioso, não, eu preciso de uma coisa nova. Se o Senhor não abriu a porta, eu arrebento com a cabeça e fica a cabeça rachada. É ou não é? Amigos de Deus. Esses são os amigos de Deus. Eles andam justamente na linha determinada pelo seu Senhor. Deus só salvou Ló por causa de Abraão. E os amigos de Deus livram até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza das minhas e das suas mãos. Diga glória a Deus. Então, quando o Senhor diz para você: consagração, humilhação, para guardar seus filhos, para livrar sua casa, para livrar seus pais, para ajudar pessoas que estão ao seu redor. Quando Deus fala para você de consagração, de comunhão, de você se aproximar dele, e você diz: Deus, mas para que? Eu já estou bem, está tudo certo, eu não estou em pecado. Não, você será instrumento de livramento, instrumento de proteção, porque muitos serão guardados pela pureza da sua vida, muitos serão libertos pela pureza da sua vida. Você de boca fechada, sem fazer nada, a unção minha sobre você vai causar impacto naquele que não é inocente, mas precisa de livramento, de cuidado, de socorro, de libertação. Esses são os amigos de Deus. Os amigos de Deus, digam glória a Deus. Vale a pena ou não vale ser amigo de Deus? E para você que me ouve, que ainda não consegue obedecer de ouvir, porque os amigos de Deus têm essa principal característica. Se você ainda não consegue ser um amigo de Deus, eu quero te dar um conselho muito bom. Seja amigo então de um amigo de Deus. Aproxime-se de quem consegue obedecer sem questionar, sem pestanejar, sem porfiar. Aproxime-se de um amigo de Deus. Você estará protegido e guardado durante o tempo até que você desenvolva a capacidade de se tornar um amigo de Deus. Seja amigo dos amigos de Deus. Procure a cobertura de pessoas que conseguem obedecer só de ouvir. Elas não conseguem enxergar probabilidades, elas não precisam enxergar vantagens. Deus falou, elas obedecem. Elas não querem saber de seu estado pessoal, emocional. Elas não estão interessadas se estão humilhadas ou então exaltadas, se estão abençoadas ou prejudicadas. Elas ouvem e obedecem. Só isso, não fazem mais nada. Esses são aqueles que têm aliança de amizade com Deus. Se você nessa noite, que ainda não conseguiu essa amizade, essa aliança, você nessa noite pode começar essa aliança a partir de agora. Diga glória a Deus. Você pode dizer: a partir de hoje eu vou crer, eu vou confiar de todo o meu coração, sem dúvida, sem questionamento, só de ouvir falar. O Senhor falou, eu vou obedecer. O Senhor falou, eu vou obedecer. Porque quem de nós não sabemos o que Deus, como Deus e o que Ele fala conosco? Todos nós sabemos. Diga: se eu ainda não conseguir ser um amigo de Deus, eu vou procurar ser amigo de um amigo de Deus.
Amém? Amém? Você não sabe o mistério que é a cobertura. A cobertura é um mistério que os crentes tentam, alguns derrubar, mas os crentes não conseguem compreender o poder da cobertura. Cobertura de quem ora, cobertura de uma igreja, cobertura de uma palavra, a cobertura de um pastor. Você não imagina. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não foram destruídas pela cobertura da igreja. A igreja, a oração, os amigos e muitas outras questões. Nós podíamos um dia falar só sobre esse tema, cobertura. Se você soubesse como Deus leva a sério isso que Ele criou, que é a cobertura, é uma coisa absoluta. Abraão era amigo de Deus e Ló pegou carona. Foi abençoado, foi livre, foi salvo. E eu quero dizer uma coisa para você. Procure essa amizade, procure essa aliança de amizade. Procure crer, procure confiar, procure ter atitudes pelo ouvir. Eu quero que você feche os seus olhos.